Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Despautada. Este podcast de conteúdo caótico, vamos dizer assim, que não anda tendo data para lançar nem para parar, mas enfim, eu estou mudada. Então eu espero que agora a gente tenha Despautada com mais frequência. E hoje eu vou falar deste livro muito fofinho, que é O Castelo Encantado, que sim, inspirou a animação do Estúdio Ghibli, mas eu já soube, eu não assisti a animação ainda, e eu já soube que tem umas coisas parecidas e outras diferentes. Então tem os mesmos personagens, mas não exatamente como acontece no livro. Enfim, eu acho que a gente pode ir para a sinopse e depois eu dou a minha opinião. Certo dia, enquanto trabalha na chapelaria da família, a jovem Sophie é surpreendida e misteriosamente amaldiçoada por uma terrível bruxa que a transforma em uma senhora de 90 anos. Sem saber como se livrar do feitiço e com receio de não ser reconhecida pelas irmãs, Sophie foge e acaba parando em um fantástico castelo, comandado pelo jovem e sedutor Mago Hall, cuja reputação é de devorador de corações e das moças do povoado. No castelo, onde passa a trabalhar, Sophie promove uma grande transformação, mudando os hábitos de Michael, aprendiz de mago, e de Calcifer, o demônio do fogo responsável pela vida mágica do lugar. Além de ficar presa no corpo de uma senhora, o feitiço impede que Sophie revele que está sob o efeito de uma maldição. Calcifer, que logo percebe o que está acontecendo, propõe que ela o ajude a se libertar do pacto que o liga ao Mago Hall, oferecendo em troca ajuda para quebrar a maldição da bruxa. Enquanto Sophie aprende a lidar na inusitada rotina do castelo com o insensível e impetuoso Hall, ela descobre um novo mundo, repleto de magias e maldições, bruxas e feiticeiros, e o mais importante, conhece uma nova e surpreendente versão de si mesma. Então, já viu, né? É uma coisa bem contos de fadas modernos. Ele foi escrito por... Vamos ver aqui o nome da autora que eu esqueci... Ele foi escrito por Diana Wynne Jones, da qual sabemos nada, porque eu não pesquisei sobre ela. Mas qualquer coisa dá uma pesquisadinha já e a gente coloca no episódio. Ele foi publicado originalmente em 1986 e essa versão que eu li, ela foi publicada em 2000. Então, as informações que tem aqui é da editora original... Deixa eu olhar aqui qual é a editora que ele foi lançado no Brasil. Ele foi lançado pela Record, aqui no Brasil, certo? E aí, nós temos... Eu li no e-book, então vamos descobrir quantas páginas nós temos e quanto tempo isso é em velocidade Lula de leitura. É um livrinho curtinho, além de delicioso de ser lido. Ele tem 368 páginas e dá o quê? Uns 7 dias de leitura aí, na velocidade Lula de leitura, né? Considerando uma mais lentinha, ou até menos, se você consumir compulsivamente as páginas, feito eu. Foi, assim, uma leitura muito gostosinha e eu super consigo entender por que essa heroína foi escolhida pelo Estúdio Ghibli para ser retratada, né? Porque combina muito com o histórico de... mulheres fortes e fofinhas dos filmes que eu já assisti. Preciso assistir outros, inclusive. Desculpa aí as surras no microfone. Sophie, ela é a mais velha de 3 irmãs. E é uma história, assim, que parece muito com a Cinderela, só que as coisas não dão tão errado. Ou, pelo menos, as irmãs, elas se dão bem, né? Elas têm uma boa relação entre si. O que acontece é que Sophie e a irmã do meio, que eu esqueci o nome, são as filhas de... né? Eu engasguei comigo mesma. Aliás, a irmã mais nova, ela é meia-irmã. Fica mais fácil. Porque a mãe das duas primeiras morreu e aí o pai, depois de um tempo, se casa com outra mulher, a Fanny. E a Fanny trata as 3 muito bem, mesmo sendo a irmã mais nova, a bela, linda e maravilhosa. A própria Sophie fica, né, impressionada, assim, como tudo vai ser certo para a irmã mais nova, na mitologia, no folclore vigente no mundo delas. A irmã mais velha, ela não sai
de casa para buscar sua fortuna, porque se ela fizer isso, ela se lasca. Tô eliminada. E a irmã mais nova, de 3, é que vai ser a super bem-sucedida. Então, a gente tem ali os dois extremos, da irmã mais nova, que vai se dar super bem, e é linda, maravilhosa, perfeita, princesa, supra-sumo de tudo. Tô bonita pra caramba! Na cabeça da Sophie, pelo menos, que é a partir de quem a gente tem o ponto de vista da história. E a irmã mais velha, que foi feita pra ficar aqui, manter o status quo, realizar o sonho dos pais e ficar de boas, nada de seguir seu próprio destino, porque nada de bom encontra as primeiras filhas que vão perseguir um destino venturoso que não seja aquele chato traçado pelos seus pais. Não está sendo fácil. Talvez seja isso que a madrasta dela quisesse que ela acreditasse, né? Existe aí em alguns momentos uns pontos dúbios. Se é uma madrasta má, uma madrasta boa. Eu diria que é uma madrasta cinza. E eu gosto disso. Ninguém é... Claro, existem as pessoas que, mais que sejam cinzas, elas têm boas intenções. Elas estão aqui no nosso espectro da humanidade, em que a gente é bom, mas nem tanto, né? A gente... É aquela coisa, né? 99% anjo perfeito e aquele 1% vagabundo. 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% é... Como já diria o pensador brasileiro Wesley Safadão. Então, tem esse rolê aí das irmãs. E enquanto eu tava falando, eu até parei pra pensar assim, vamos reverter aí, aliás, vamos pensar aí no primogênito, né, o primeiro filho, primeira filha, como esse ser agênero, e vamos pegar emprestado dele as coisas que a sociedade da gente colocou ao longo de muitos, muitos anos e séculos no primogênito, homem, né, mas aí, como que a gente tem uma mitologia de que mulheres podem herdar coisas e fazer fortunas, um mundo um pouco mais igualitário, não é mesmo? Exatamente. Então a gente tem aí, temos a loja de chapéus, linda, maravilhosa e bela, e que seria uma ótima herança para qualquer um que goste de cuidar da loja e fazer chapéus, e que, teoricamente, no mundo inflexível, seria a herança do primeiro filho. Os outros filhos, que se lasquem. As outras bichas que morrem de inveja. Então a gente amplia, né, para a herança da pessoa primogênita aqui. E as outras pessoas, irmãs daquela primeira, que se lasquem. No livro é visto como a primogênita tem essa obrigação, que nem todo primogênito vai querer ter. A gente pensa muito como se fosse a grande vantagem dos primogênitos. E ao longo da maior parte da história, e para a maior parte deles, sim, foi. Porque era quem herdava fortuna, quem herdava poder. E no mundo da gente, se você não tem poder e fortuna, você é um cidadão de segunda classe, né? Então, se você herda isso, já é algo bom, assim. Você vai ter responsabilidades, mas você já parte na frente dos outros seres humaninhos, inclusive da sua mesma família. Tanto que, antigamente, as famílias já iam tentando encaixar os filhos, né? O primeiro vai ser o herdeiro da porra toda aqui, então o segundo, vamos ver se a gente consegue casar ele com uma mulher de família rica, para que ele herde a herança dela, ou o dote dela. Ou vamos colocar ele aqui a serviço de um nobre, de forma que ele vá ter o seu sustento e tudo mais. O terceiro filho a gente coloca na igreja e a gente vai ter lá a nossa participação na religião vigente. E, sei lá, se tiver outros filhos, se lasque. Não vamos nem entrar no mérito de se tiver mulheres, né? Isso é uma depravação. Tem a história dos Borgia, que eu sei que tem livro e que eu sei que tem quadrinho. No caso, eu tenho os quadrinhos, mas eu não terminei de ler, porque eu peguei bode do ilustrador. Mas, enfim, assunto para um outro despautado. Que é basicamente sobre o filho de uma família poderosa, os Borgia,
que vai ser criado dentro da igreja para que sua fortuna seja da igreja, a fortuna da igreja seja sua, enfim, esse lance muito louco aí que a nobreza europeia e a igreja católica têm, né, de estarem todos na cama juntinhos. Sabia? Não sabia? Então agora você está sabendo. Mas voltando à história. Para ela era uma pressão, o que a gente vê, né? Ela não expressa no início do livro o desejo de, nossa, vou viajar, vou conhecer coisas, vou aprender magias, vou aprender a arte dos melhores cafés ou qualquer coisa assim, porque no livro tem uma cafeteria e uma das irmãs vai fazer café. Quero café! Calma que piora. Ela se sente presa nesse destino, e como ela acredita piamente que a filha mais velha que sai de casa para fazer seu próprio destino se ferra, ela resolve que ela não vai, ela resolve que ela vai ficar. E aí o que acontece? O pai dela morre. Eu tenho certeza que por essa você não esperava. Afinal de contas é a história da Cinderela, mas ele morre quando as meninas já são adolescentes. A Sophie tem, sei lá, uns 16, 17 anos, e a outra 2 anos mais nova, e a outra 4 anos mais nova. Então, elas são todas adolescentes, ainda que com uma boa distância, né, entre a primeira e a terceira. E a madrasta, a mãe da filha mais nova, a Fanny, fala para elas que arrumou um posto para filha do meio ou a filha mais nova, agora eu não lembro. Para a filha que é namoradeira e quer encontrar um grande parceiro para se casar, coloca ela no café, no centro do mercado da cidade, para que ela tenha contato com vários jovens em idade para se casar e se casa. E a outra, que tem um talento mágico, ela coloca para ser estudante da senhora Fairfax, que é uma maga, uma feiticeira, e que vai poder lhe ensinar as suas artes, para que ela também seja uma feiticeira e ela encontre seu sustento dessa forma. Levou em conta as aptidões das filhas e aquilo que pensou que elas achariam interessante. E a mais velha, eu ia chamar de Letty, lembrei o nome das irmãs, é Letty e Marta, e eu realmente não lembro quem é quem. E eu li o livro agora há pouco tempo. Enfim, a memória da pessoa é um negócio incrível. É bom que eu não revelo muitas coisas para vocês. Você vai lá, você lê o livro bem feliz e aí você aprende quem é Letty e quem é Marta. As duas são ótimas, as duas são pessoas incríveis. A Sophie fica obrigada com a chapelaria. Ela vai cuidar da loja de chapéu junto com a madrasta. E a madrasta coloca ela para costurar chapéus. Então ela fica lá costurando chapéus e a madrasta tá lá na frente vendendo, até que ela coloca outras pessoas para vender e ela meio que assim desaparece da chapelaria, né? Do nada sumiu. E cada chapéu que a Sophie costura, e enquanto vai ouvindo as conversas da loja, vai ouvindo as conversas dos clientes. Você disse fofoca. A cada chapéu, ela dá uma informação, assim. Ela coloca o chapéu em cima daquela cabecinha de molde, olha para ele e diz: você vai ser uma grande atriz. Você vai se casar com um conde. Você vai... sei lá, várias coisas. Cada chapeuzinho ela vai dizendo e no livro vai aparecendo. E ela conversa muito com os objetos inanimados. E aí o que ela vai percebendo é que, por coincidência, as coisas que ela disse aos chapéus acontecem para as pessoas que compraram os ditos chapéus. Até que chega a bruxa das terras desoladas, se eu não me engano, e olha, pede os chapéus de uma forma bem arrogante. A Sophie, ela não aceita ser tratada com arrogância e ela sempre dá resposta à altura, não importa se ela está falando com um cliente, um mendigo ou o rei, ela vai responder assim no mesmo tom desafiador, que quando é um adolescente a gente quer enforcar e quando é uma velhinha a gente diz: ai, que vovó fofinha que está apenas cuidando da gente, sabe? Vai tomar no cu, caralho, que eu tô tomando café aqui com as minhas amigas e você tá me fodendo a vida? Enfim, a Sophie desafia a bruxa
A bruxa olha pra ela e diz: você é uma desaforada, esteja amaldiçoada. Deu a ela o corpinho de uma senhora muito, muito velha, que ela assume, a Sophie assume ter 90 anos, pelo menos. E aí ela pega e, né, como já que a gente viu na introdução lá, na sinopse, ela não podia contar a ninguém sobre o feitiço, ela não podia conversar com ninguém sobre essa maldição, a não ser que a pessoa desconfiasse que ela tivesse amaldiçoada, então ela não fala com ninguém. E as poucas vezes em que ela faz algum esforço, acontece alguma coisa, atrapalha ela, ela não consegue falar. Ela resolve sair da loja. A madrasta dela não vai reconhecê-la se ela aparecer, porque afinal de contas ela é uma idosa agora. Se ela encontrar com as irmãs também não vão reconhecê-la, ela acredita que aquilo é uma tragédia horrível e simplesmente sai andando pelo mundo. Até que chega no tal castelo animado, que se move e todo mundo tem medo do castelo. Ela, inclusive, tem muito medo do castelo e tem muito medo do Mago Hall, porque ele é conhecido como um devorador de corações de mocinhas. Então, as irmãs e a Fanny acreditam que ele está lá para, literalmente, matar mocinhas, arrancar seu coração, salgá-lo e comê-lo no café da manhã. É uma coisa meio Cinderela com a bruxa da Branca de Neve aí, né? Tudo junto e misturado. Mas, enfim, ela chega no castelo, ela pede abrigo no castelo e entra lá, porque vai acontecendo várias coisas no meio do caminho. Inclusive, ela acha um espantalho e super conversa com o espantalho, e depois ela acha uma bengala e super conversa com a bengala, e ela conversa horrores com a bengala. E ela vai conversando com todas as coisas inanimadas até que ela se vê numa situação de perigo e resolve que o castelo é o melhor lugar para se esconder. E aí, no castelo, ela se dá bem daquele jeito com Calcifer, sendo desaforado com o outro. Calcifer maravilhoso. Só tem personagem bom nesse livro. Quer dizer, às vezes tem os personagens que a gente ama odiar, porque o Hall, eu tive vontade de enforcá-lo algumas vezes. Eu tive vontade de enforcar o Michael algumas vezes também. Eu acho que eu não tive vontade de enforcar a Bruxa das Terras Desoladas, por exemplo. Mas o livro caminha, assim, por várias situações engraçadas e várias situações de umas picuinhas, assim, que parecem tão reais, sabe? Tão verossímeis, isso acontece cotidianamente. E ele lhe leva algumas surpresas. Ele é um livro de fantasia que se passa naquele tempo idílico do antigamente, do Era Uma Vez. Até que não é mais. Mas, ao mesmo tempo, ele tem umas coisas muito modernas, como, por exemplo, uma cafeteria, né? Um café, assim, no meio de uma praça. Ele aceita magia com uma grande naturalidade e ele tem multiverso, e é isso que eu vou dizer e vou parar por aqui. E tem um cachorro que aparece também em algum momento lá na frente, e mortos-vivos, ou pelo menos eu acho que são mortos-vivos. Enfim, né, ele é muito variado, ele vale a leitura e ele é muito fofinho. Nossa, eu que tava lendo só umas coisas mais sérias assim, eu li Para Sempre e depois eu li ele e eu vou morrer de diabetes açucarada. Muito bem escrito, muito gostoso de ler. Uma história muito fofinha, uma história para ser lida por todas as idades. Eu acho que dá para... Depende, eu acho que você lê aí e vê a idade da criança que dá para você apresentar esse livro. Mas para um adolescente e para adultos de todas as idades e gêneros, olha, eu amei. Eu achei que foram momentos muito divertidos de leitura. Eu não queria largar o livro. E trouxe várias reflexões, né? Eu acho que eu não marquei muitas coisas nesse livro, mas porque eu ia ter que marcar blocos gigantescos. Então eu acabei não fazendo muitas anotações. Mas tem uns trechos assim maravilhosos do Hall e da Sophie brigando, em que ele grita e faz: olhe para isso, o que essa força do caos em forma de mulher fez com esses feitiços.
Eu amei essa fase. A força do caos em forma de mulher. Assim, eu acho que tem um novo objetivo de vida, certo? Ah, e outra parte que eu marquei foi essa parte aqui, que eu tive vontade de enforcar a Sophie nesse momento. Que era justamente ainda nesse pensamento de que ela, por ser a mais velha das 3 irmãs, não é a sortuda, não é o que tem os grandes dons e não é a que vai conquistar um destino. E aí tem esse trecho. Era como se Sophie sempre tivesse sabido disso, mas pensara que não era adequado ter um dom de magia porque era a mais velha das 3 irmãs. Só que se as outras 2 têm um dom na magia, por que ela não poderia ter também? Né? Ela tem uma visão, assim, um pouco míope de si mesma. Um pouco... eu acho que míope é a palavra. Porque ela consegue enxergar os dons dos outros e, ao mesmo tempo em que ela faz grandes coisas, ela não consegue enxergar. E ela faz aquilo com naturalidade. Inclusive, é um caos em forma de mulher que exerce uma magia caótica. E provavelmente é geminiana, porque tudo dela é na conversa, na fala, assim. A base da magia dela é a fala. E tudo é uma encrenca e um grande debate. Eu acho que se adequa bem ao estereótipo de gêmeos que a internet implantou nesta década, eu acho. Ou nesses últimos 5 anos, que equivalem a mais ou menos 50 dos séculos passados, assim. Esse Mercúrio retrógrado. É isso. Eu vou terminar este episódio por aqui. Como ele tem quase meia hora, eu não vou chamar de desepisódio. Ah, não, eu não vou terminar, não. Para tudo. Porque nós vamos saber quem é a escritora. Eu vou procurar informações sobre ela e eu vou trazer informações da escritora para você. Inclusive, eu quero destacar aqui, porque nesse programa tem informação. Bom, Diana Wynne Jones não está mais entre nós. Ela nasceu em Londres em agosto de 34 e faleceu em Bristol em março de 2011. Até que viveu bastante a veinha. A Segunda Guerra Mundial estourou às vésperas do seu 5º aniversário. Então, muito nova, ela passou por várias mudanças. Se mudou para casa dos avós e se mudou para vários outros lugares. E ainda na infância, ela decidiu que seria ateia. E foi o caminho que seguiu pela vida inteira. E eu fico imaginando que, né, normalmente as crianças demoram um pouco mais para tomar esse tipo de decisão. Mas o que a guerra não deve ter feito pelas pessoas, tanto para afastarem elas de uma crença, né? Um lugar tão horrível, não deve existir um Deus, ou pelo menos não esse Deus aí que a Igreja Católica está pregando, e porque a guerra é horrível, ou então um fanatismo religioso de apenas Deus vai nos salvar, ou pior ainda, de Deus está nos punindo, né? Porque o catolicismo é dessas coisas. Ela se formou em inglês pela Universidade de Oxford, estudou com C.S. Lewis, autor de As Crônicas de Nárnia, e com Tolkien, né, de Senhor dos Anéis. Então, assim, eu imagino quanto ela tenha sido influenciada para escrever esses livros de magia e fantasia e coisas maravilhosas. A mulher escreveu mais de 40 livros. Ela tem, assim, uma bibliografia gigante e quase nenhum foi traduzido para o português ainda. A gente tem a série do Castelo Animado e tem alguns livros da série Os Mundos de Crestomancy, inclusive da qual essa série faz parte. E tchau, acabou. Todos os outros livros listados dela aqui, eu vou deixar lá no medium.com/despautada, tudo linkadinho. Todos os outros estão em inglês e ela tem um que foi classificado como adulto. Ai, que delícia! Se chama Deep Secret, é de 1997. Não sei do que se trata, é a informação que eu tô vendo aqui. Depois a gente pesquisa, depois a gente lê, depois a gente faz episódio, enfim. E tem várias coletâneas e tem não ficção e poesia. Ela foi muito prolífica. Então, assim, ela tem uma cara muito fofinha. Eu não tenho foto dela aqui na Wikipédia, mas tem foto dela na internet. Eu vou pegar esse sorrisinho dela muito fofinho, com a cara clássica de autora, com a mãozinha no queixo e olhando para a câmera, certo? Eu acho que é
Eu acho que é incrível. Eu fico lendo aqui as coisas que estão escritas nas fotos ao mesmo tempo que quero gravar o episódio. Isso é tudo meio complicado. Save image as. Colocar aqui no nosso episódio. Essa aqui é a capinha. Sim, eu disse que o livro era de que editora, hein? Eu não disse, né? Uma versão que eu li é da editora Galera. E essa outra capa, sem a veinha, só com um castelo voando por aí, também é da editora Galera. Vou colocar as duas capas no medium.com/despautada, porque... Enfim, porque é bonitinha. E chega, né, de meta-episódio. Eu tô de volta! Não sei qual vai ser a frequência ainda desses episódios. Vamos gravar várias coisas aí, editá-las e lançá-las quando der certo. E é isso. Um beijo, muito obrigada pela sua presença e até o próximo episódio. O Despautada é um projeto independente e individual. Toda a pesquisa, roteiro, gravação, edição, publicação, redes sociais e outros trabalhos relacionados são feitos por mim, Fernanda Eggers. As artes são feitas com base na identidade visual desenvolvida por Petrônio Fernandes. Ouça Despautada em todas as plataformas de áudio e agregadores de podcast e divulgue pras amigas. Agora, Tânia, eu agradeço, mas eu vou me embora. Beijo pra você.